Olá, bom dia pais, bom dia crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E o nosso conteúdo de hoje será medida de massa e medida de capacidade, tá? Mas antes do conteúdo, lembrem-se, peguem os cadernos de vocês e vamos copiar a agenda de hoje. Quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Lembrando que nesse momento vocês devem ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Agora vamos ao nosso conteúdo. Bom, medida de massa e medida de capacidade. Vamos começar primeiro pela medida de capacidade. Quando a gente falar de medida de capacidade, a gente tem que lembrar de líquidos, tá? Em sua maioria são líquidos. Então lembrem-se disso. E a unidade de medida que a gente vai utilizar será o litro, tá bom? Ou do lado da palavrinha tem a letrinha L representando a palavra litro, certo? Para fazer esse tipo de medida, existem copos e jarras que têm uma numeração específica para medir as coisas em litros, certo? Que são esses aqui, ó. Massa, toda vez que a gente fala essa palavrinha, ó, massa, dentro do contexto medida de massa, a gente tem que lembrar que essa massa representa o peso. Então, toda vez que a gente fala massa, a gente está se referindo ao peso de alguma coisa. E o que a gente pode utilizar para medir o peso, para medir a massa de alguma coisa? Balanças. Então vejam aqui, ó, diferentes tipos de balança. Prestem atenção. A gente viu objetos que a gente usa para medir a capacidade e objetos que a gente usa para medir a massa, o peso, certo? De forma padronizada, de forma que me dá um número exato, seja da capacidade ou seja da massa. Mas a gente ainda pode usar uma forma não padronizada para dar essas medidas de massa e de capacidade. Como assim? Vou explicar. Se tratando de medida de massa, observem o elefante e a galinha. Dentre eles, quem será o mais pesado? Muito bem, o elefante. Então, se tratando de medida não padronizada para a massa, para o peso, a gente pode utilizar duas palavrinhas, que é leve e pesado, tá bom? Eu posso dizer que uma coisa é leve e a outra é pesada, certo? Já se tratando de capacidade, eu tenho outras duas palavrinhas. Observem os copos. Um deles está cheio e o outro está vazio. Entendido? Então, para capacidade eu posso dizer que um objeto está cheio e o outro objeto está vazio. Isso é a capacidade não padronizada, certo? Eu não vou determinar um número para dizer a capacidade daquele objeto ou para dizer que um tem mais ou menos líquido do que o outro, certo? Eu estou dizendo apenas que um é cheio e o outro é vazio. Já para massa, as duas palavrinhas, para medida de massa não padronizado, leve e pesado. Antes de ir para a atividade, eu tenho um desafio para vocês. Lembram que lá no comecinho a gente viu diferentes tipos de balança?
Pois é, hoje a gente vai construir uma balança, tá? O desafio será esse. A gente vai construir uma balança parecida com essa aqui, ó. Para essa balança, pessoal, você compara o peso de dois objetos, tá bom? Aquele que ficar mais no alto é o objeto mais leve e o que baixar é o objeto mais pesado, tá certo? Para construir essa balança, a gente vai precisar de um cabide, copo descartável ou pratinho ou alguma outra coisa que você consiga substituir e linha, corda ou barbante, alguma coisa que você consiga substituir também. Eu fiz a minha balança, pesei alguns objetos e vou mostrar agora para vocês, tá bom? Prestem atenção, vamos lá? Então vamos lá, agora a gente vai construir a nossa balança, tá bom? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, ó, os dois pratinhos, tá? E o fio, a gente vai precisar de 4 pedaços de fio, tá? 2 para esse lado, ó, que eu dobrei. Ó, tá vendo? É só um fio. 2 de um lado e 2 pro outro lado, tá bom? E o cabide, tá certo? Vou começar a construir aqui o meu. Pronto. Então aqui eu terminei de fazer a minha balança, ó, né? Tá todinha prontinha. Tá toda do mesmo tamanho, tá? Os pratinhos na mesma altura. E agora eu posso pesar as coisas. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, um corretivo e uma tesoura. E aí eu quero descobrir quem é o mais pesado dos dois, se é o corretivo ou a tesoura. Então eu coloco um de um lado, ó, a tesoura desse lado e o corretivo do outro, para descobrir quem é o mais pesado. E agora eu vou levantar a minha balança, tá bom? Ó, levantei a balança. Aquele que ficar mais no alto é que é o objeto mais leve. O que ficar mais para baixo é o objeto mais pesado, tá bom? Então agora eu sei que a tesoura é mais leve que o corretivo e que o corretivo é mais pesado que a tesoura. Viram como é fácil? Se você fizer esse desafio, você pode fazer um vídeo mostrando a sua balança, mostrando você pesando algumas coisas, dizendo o que é mais leve e o que é mais pesado, certo? Agora vamos para a atividade. Bom, a atividade vai ser no livro de matemática, tá? A gente vai abrir lá na página 122, tá? A gente vai fazer a 1 e a 2 da 122, depois vai passar lá para a página 124 e vai fazer a questão 1 e a 2 também da página 124, tá? Então, 122 e 124. Vou explicar aqui. Questão 1. Observe a imagem e marque com um X a frase correta. A gente tem aqui uma imagem, né, de uma balança parecida com a que a gente fez, tá? Onde o que fica embaixo é mais pesado e o que fica em cima é mais leve, né? E a gente tem 3 frases aqui. Vocês vão ter que dizer qual é a frase que está correta, tá bom? E vão marcar um X nela. Questão 2. Observe a melancia, a maçã e a jabuticaba nas balanças e faça o que se pede. Aqui a gente tem, ó, 3 balanças, certo? Pesando aí as frutas. Vocês vão observar bem e vão responder essas 2 perguntinhas aqui embaixo. Letra A e a letra B. Letra A. Qual das 3 frutas tem a menor massa? Lembrando que essa massa aqui significa peso. Então, quem é que pesa menos? Quem é mais leve, né? Vocês vão responder aqui na frente. Já na letra B, a perguntinha é: a maior massa pertence a qual fruta? De novo, o maior peso pertence a qual dessas frutas aqui? Vocês colocam a resposta aqui na frente. Pulamos lá para a página 124. Questão 1. Observe os recipientes abaixo e em seguida faça o que se pede. A gente tem aqui 3 recipientes e temos a letra A e a letra B. Vocês vão observar
e vão fazer o que está pedindo na letra A e na letra B. Letra A, qual recipiente tem menor capacidade, né? Qual é o que cabe menos líquido? Cerque-o com uma linha. Então, você vai descobrir qual desses três tem a menor capacidade, tá? Que cabe menos coisa e vão circular com uma linha. Letra B, explique para um colega como você chegou à resposta da pergunta anterior. No caso, vocês não vão poder explicar para um colega, então explica para sua mamãe, para o seu papai ou para quem estiver ajudando você a fazer a tarefa, certo? Questão 2. Daniel e Eduardo compraram garrafas iguais de suco de uva. Cada um despejou o conteúdo de sua garrafa em alguns copos. Observe e responda. Aí temos aqui, o Daniel e o Eduardo compraram garrafas iguais de suco e cada um encheu seus copinhos aqui, tá bom? Aí a gente tem uma pergunta. Letra A. Quantos copos cada um encheu com suco? Você vai contar a quantidade de copos do Daniel e a quantidade de copos do Eduardo e vai colocar aqui, tá bom? Na letra A. Letra B. A perguntinha é a seguinte: por que, apesar de a quantidade de suco ser igual nas garrafas, tá? As duas garrafas têm a mesma quantidade de suco, o número de copos enchidos por Daniel e Eduardo foi diferente? Por quê? Que eles, mesmo com a mesma quantidade de suco, a garrafa do mesmo tamanho, com a mesma quantidade, encheram quantidades de copos diferentes? Aí você vai explicar a sua resposta aqui, tá bom? Quem se sentir à vontade também pode gravar um áudio e me mandar explicando essa questão aqui, tá bom? A letra B, explicando por que o Daniel e o Eduardo têm quantidade de copos diferentes. O que foi que aconteceu? Como vocês descobriram a resposta de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você realizar o desafio, me manda um vídeo para eu ver como é que ficou a sua balança, tá? E assim que terminar a atividade do livro, não esquecer de tirar a foto e me mandar para que a gente possa estar fazendo a correção e o acompanhamento dessas atividades, certo? Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima!